interativa, né? E a gente vai falar de um tema que o pessoal gosta muito, é um tema que chama bastante atenção, e eu comentava com o Frater, Adalberto, inclusive, algumas semanas, a situação de realmente trazer temas para a expansão. Essa é uma atividade, por ser aberta, acaba sendo inevitavelmente uma atividade de expansão da Ordem Rosa Cruz Amorque. A gente, aqui em Bento Gonçalves, teve uma experiência muito bacana, alguns anos atrás, onde a gente fez muitas atividades abertas de palestras, muitas palestras abertas. Todo mês tinha pelo menos uma palestra aberta com um tema bem bacana, e a gente buscava fazer coisas diferentes, né? Trazer propostas que angariassem, principalmente jovens, né? E a gente temas que inspiram curiosidade. E o Cabala, aqui em Bento Gonçalves, não fui eu que falei sobre o tema em Cabala na época, mas foi a palestra que teve mais pessoas envolvidas, mais pessoas engajadas, e realmente é um tema legal. Só para confirmar, está todo mundo me ouvindo bem, né? Ok. Sim, eu estou ouvindo. Sim, Sim. estamos. Tá ok. Tudo bem, a minha Diego. tela deu uma travada aqui, por isso que eu perguntei. Tá? Antes de começar, vamos lá, então. Diego, deixa eu só falar uma coisinha que sempre o pessoal acaba perguntando. Sim. Se porventura sumir a apresentação, se alguém não estiver vendo a apresentação do Diego, vocês têm que ir em André Mendonça, apresentação. André Mendonça, apresentação, e clicar ali no sininho ali da apresentação, ok? Então, pode começar, Frater Diego, desculpe. Vamos lá, então. Eu vou falar inicialmente sobre a minha história, rapidamente, da minha história na Ordem Rosa Cruz. Eu entrei na Ordem Rosa Cruz em 2002, mas a Ordem Rosa Cruz que eu nasci. O meu pai foi um dos fundadores do Pronaus Rosa Cruz e Cruz Alta, lá em 1984, e eu... Alô? Frater Diego? Só um minutinho, pessoal, que eu acho que deu problema ali com o Frater Diego. Não gosto de fazer comparativos entre uma e outra, Frater mas Diego, eu comentava... Frater Diego, tinha congelado o seu... Sim. Volte uns 30 segundos para trás, alguma coisa assim, que tinha congelado a sua tela. Então tá, vamos lá então. Como eu falava, meu pai foi fundador do Pronaus de Cruz Alta, ele foi monitor regional, eu, assim como meus filhos, tivemos cerimônia de aposição de nomes feita em loja, então a Ordem Rosa Cruz já é presente na minha vida até desde antes de eu nascer, né? E realmente não gosto, como eu falava, de comparar situações de ordens, estruturas iniciáticas e tudo mais, mas eu comentei esses dias com o Adalberto, é exatamente esse o ponto, que nos momentos mais decisivos da minha vida, o que me deu força e que me deu suporte foram os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, eu não tenho dúvidas que essa ordem realmente faz o meu coração brilhar, vibrar, e acaba sendo um diferencial na minha vida. Me tornou realmente uma pessoa com um suporte melhor para enfrentar as vicissitudes do dia a dia, e também para agradecer, né, ao Deus do nosso coração pelas bênçãos que a gente recebe. Inclusive, no experimento, a gente vai trabalhar um pouco dessa situação do perdão, que é um elemento ligado bastante à cabala iniciática. Então, vamos começar a apresentação. Vou pedir para o Frater André já passar o primeiro slide. Essa é a capa, né? Eu gostei muito da arte que foi colocada ali, porque ela vem muito ao encontro do que eu vou falar. Existem algumas linhas de cabala, né? Algumas linhas de cabala. A mais tradicional é a judaica, onde o judeu, a partir dos anos, ele passa a estudar a cabala. O pessoal fala cabalar, cabala, enfim, eu vou falar cabala, eu vou aportuguesar o tema, com a permissão dos fráteres. Eu não vou complicar, vamos simplificar, e inclusive durante essa exposição
eu vou buscar não ser muito prolixo, eu vou buscar ser bem objetivo e tentar ilustrar o que eu estou dizendo. Tanto que os slides são apenas ganchos de falas que eu vou ter. Do slide, porque eu sei que isso, às vezes, se torna assaz verboso e cansativo, tá? Pode passar, Frater. Bom, o que é a Cabala? A Cabala, né, é uma doutrina mística de origem judaica, né, que procura compreender a essência de Deus e do universo. O termo tem o sentido uma tradição oculta, esotérica, que, segundo as lendas, teria vindo já do profeta Enoque, que teria transmitido a Abraão, ou seja, ela tem uma linha forte no Antigo Testamento, né? Mas nessa abordagem que eu vou fazer, eu vou uma abordagem de cabala hermética, ou uma cabala cristã. Por quê? Primeiro, porque eu sou cristão e não sou judeu, então eu não posso fazer de uma cabala judaica, até porque eu não tive acesso à transmissão judaica de cabala. Eu tive acesso como autodidata e também, através de algumas pesquisas, a cabala através da linhagem hermética e cristã, certo? O ensino tradicional, então, ele era trino, né? E, inclusive, a gente vai em culturas que todos eles têm um significado histórico, moral e espiritual, né? Físico, moral e espiritual. Sempre os ensinamentos ligados à espiritualidade eles vão ter esse tríplice aspecto. Inclusive, a gente vai abordar isso no decorrer da exposição, que é histórico, moral e espiritual, né? Pode passar. Bom, ponto de partida para a Cabala por quê? Porque ela tem origem judaica e o judaísmo ele tem uma linhagem que começa já com o paraíso, com a criação. Então, né, que através de 3 planos que são incognoscíveis para nós, que são o Ain Sof e o Ain Sof Aur, são planos que estão acima dos planos céus. E a partir disso surge a árvore da vida. O que seria essa árvore da vida? Seria uma árvore, né, bem simples, né, porque eu sei que tem gente que não estudou Cabala a fundo, eu mesmo tenho um conhecimento limitado, não sou nenhum expert, não sou nenhum doutor em Cabala, né, então, a partir desses 3, a gente teve a emanação de 4 mundos, que são o Olam Briá, o Olam Ezirá e o Olam Asian, né? Olam quer dizer mundos, né? Que seria Atzilut, Briá, Ezirá e Asian, certo? A partir disso, a gente teve planos para a matéria ficar se densificando, ou seja, a gente tem a situação do sutil e do espesso. Quanto mais próximo da divindade, mais sutil, e quanto mais próximo do plano da matéria, quando a gente está, mais denso. Do estudo da Cabala hermética e cristã é a reintegração, ou seja, Adão e Eva, eles um pecado, né? E esse pecado, no Jardim do Éden, eles teriam 2 árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento, estão tentados, e acabaram sendo punidos por isso e sofrendo uma queda. A partir dessa queda, o ser humano tem a missão de buscar o reencontro ao Pai, que é muito bem retratado através da parábola do filho pródigo também. Ou seja, o pai tira o filho de casa, mas o pai quer que o filho de casa, né? Então, essa é uma parábola que traz, revela em si uma grande verdade iniciática, ou seja, nós buscamos isso, né? E dentro do martinismo a gente vai ver muito esse termo, né? A reintegração, ou seja, a gente volta àquela unidade que se multiplicou e a partir e o nosso destino é a volta à unidade, a volta à comunhão cósmica, a volta à união com o Deus da nossa compreensão. Então, a Cabala, nesse sentido, ela é uma tradição que ela vai oferecer, através de símbolos e alegorias e verdade, elementos para que a gente possa galgar esses passos que vão nos levar a essa reintegração, essa unidade nova com a safra, André. Bom, o Gabirol tá meio ruim.
mas um dos autores que eu me inspirei foi o Samuel Gabirol. Em síntese, né, ele fala, né, tá ruim de ler, mas depois o Frater pode até disponibilizar o slide para os Fratres que estão assistindo, mas em síntese o Samuel Gabirol, ele dá uma explicação, né, de que ela surge, ou o mundo que nós estamos surge a partir das letras. Ou seja, o ponto de partida para um estudo cabalístico seria as letras hebraico. Por que as letras do alfabeto hebraico? Existe uma carta do Paulo Coríntios que a maioria de nós, da minha geração, conhece até mais pela música do Legião. A língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor a nada seria. A língua dos anjos seria o hebraico, certo? Ou seja, a partir do domínio do hebraico, a gente conseguiria o contato, pela tradição hermético-cristã, com forças da divindade, entre eles anjos, arcanjos, ou como a gente pode até fazer uma analogia com mestres ascensionados, com mestres da tradição Rosa Cruz, né, ou da Igreja, no caso da tradição Rosa Cruz. Então, as letras, elas velam em si, cada uma grande alegoria. Inclusive, no hermético, as letras hebraicas, pode ir passando, Frater, enquanto eu vou falando, bem tranquilo, pode ir passando esses dois próximos slides aí, bem tranquilo, pode deixar, tá? Então, o que acontece? A gente tem, a partir das letras, a chave para a compreensão. Por quê? Pelo tríplice aspecto, né, que é o físico, moral e espiritual. E, além disso, desse tríplice aspecto, a gente pode fazer até uma analogia com o tarô, por exemplo, que o tarô, todas as cartas vão ter um símbolo, vão ter um número e vão ter uma letra. E vale essa alegoria também para esse físico, moral e espiritual. Por quê? Para que nós consigamos chegar a um nível superior de consciência, mais próximo da senda da reintegração, purificar nesses três planos, no plano físico, e por isso na Ordem Rosa Cruz a gente tem muito hábito de lavar as mãos e tomar um copo, né, antes de fazer uma prática Rosa Cruz. Já começa por aí, é o físico, depois a gente vai pegar o moral, o intelectual, através de uma leitura, de um sancto, e depois a gente vai fazer o espiritual, que é a conexão em si, ou seja, esse tríplice aspecto ele não pode ser pulado. Se eu não tiver purificado, eu não consigo. Então, esse é um aspecto bem legal. Pode passar, Frater. Pode passar também o próximo, que é dos mundos. Bom, a árvore da vida. A árvore da vida veio a partir, então, dessa manifestação, certo? Essa manifestação, né, através da queda, a gente tem essa árvore da vida. Esses círculos que vocês estão vendo são esferas, que são de Sefirot, tá? O plural seria Sefira. Então, essa Sefira, elas são, cada uma delas vela um caminho, né? E vela outro caminho. Então, se nós somarmos essas 10 sefiras com esses 22 caminhos, cartas do tarô, nós teremos as 32 vias da sabedoria, certo? Então, as vias, elas estão ligadas por letras. Entre os judeus e também entre os estudantes de cabala hermética e cabala cristã, o estudo detalhado das letras, porque elas velam segredos iniciáticos, grandes verdades iniciáticas. Então, a partir do domínio dessas esferas, né, que são as sefirot, né, a partir do domínio da sefira, a gente vai conseguir ter elementos para nos aproximar. Existem, dentro de sistemas ritualísticos, 3 modos, né, que são os mais conhecidos de se acessar. Nós estamos lá embaixo, naquela sefira com 4 cores, chamada de Malkut. O nosso objetivo para uma reintegração, e isso a gente sempre vai ver como uma alegoria e não como um dogma, tá? É uma alegoria, o objetivo que a gente vai alcançar, chegar lá em cima no número 1, que é Keter, certo? Então, a partir disso, existem 3 caminhos que a gente chama. E o caminho do raio, ou seja, viria uma emanação em zigue-zague, né? Zigue-zague lá de cima, que a gente teria que se reconectar, seria
saiu da tela ali, mas enfim, daqui a pouco volta, né? O caminho da serpente, que seria aquela situação da... Daqui a pouco volta a tela inicial, acho que o Frater iniciou uma transmissão ali, tirou a tela, né? Então, o caminho da serpente, que seria... É o Frater Hermes, tem que fechar, Frater Hermes, por favor. Frater Hermes que entrou aqui na gravação. Frater Hermes, por favor, fecha, você abriu e está indo a tela para lá. Tá, eu vou sair para entrar de novo, isso, tá bom? Obrigado. Por favor, então. Obrigado. Podemos continuar, Frater. Por favor, pessoal, ninguém mexe nada, porque senão vem a tela para cá e acaba acontecendo esse tipo de coisa, tá? Por favor, vamos manter-nos. Bom, eu vou seguir falando enquanto a gente aguarda, né? Mas em síntese, né? Voltando, existe o caminho da serpente, que é um caminho zigue-zague, onde a pessoa vai pegar a partir de Balkut, vai vir aí Exode, depois ele vai lá em Rod, depois vai em Tiferé, depois ele vai... Existe o caminho que é considerado mais tradicional por hermetistas cristãos, que é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Ou seja, ele vai pegar Malkut, Tífere, que é relacionado ao Sol, que a gente vai falar sobre o Sol e os ritos solares, e a gente vai entender a influência da Cabala na igreja, nos ritos de igreja, nos ritos de Exódio, a gente vai ter lá Daat, que é uma sefira invisível, que na história de Jesus, por exemplo, ela está muito simbolizada ao deserto, né? Ou seja, usa-se uma situação para cruzar esse deserto, e no nosso corpo humano existe uma alegoria da Cabala relacionada à garganta, né, ao verbo. Então, a partir disso, daí chegaria até Kéter. Pode passar, Frater André. Essas são as 22 letras do alfabeto hebraico. Agora nós vamos começar um estudo de Cabala bem introdutório, aprofundar muito, porque é complexo, é difícil, é complicado. Existem 22 letras hebraicas. A divisão delas é fascinante. Existem 3 letras que são chamadas as letras mães, que são Aleph, Men e Shin. Tá? Essas são as letras mães. Elas, num aspecto iniciático, elas estão relacionadas aos nossos 3 centros, que são o centro intelectual, o espiritual, o emocional, o anímico, e ao centro instintivo. Então, Aleph, Men e Shin, tá? Existem também 7 letras que são chamadas de letras duplas. A pronúncia delas tem 2 fonemas. A partir dessas letras duplas, a gente pode fazer uma alegoria até o centenário dos planetas da alquimia. Tá? E também as 12 letras simples, que são letras que podemos relacionar ao ciclo zodiacal, aos 12 signos do zodíaco. E 5 dessas letras, ao final, elas mudam a sua forma e valor. Por que eu digo valor? Porque cada letra hebraica tem um valor numérico, certo? O Aleph vai valer 1, tu pega, por exemplo, o Men vai valer 40 e o Shin vai valer 300. Enfim, cada letra vai ter um valor numérico, né? E existem 5 letras que, ao final das palavras, elas vão mudar a forma e o valor. Existe um grande significado esotérico, a gente pode até falar mais adiante sobre isso. Mas pode passar, Frater. E agora nós vamos entrar nos ritos religiosos. Aí eu botei propositalmente esse símbolo aí do circunponto, que é muito conhecido de nós místicos e nós rosacruzes. E esse símbolo, ele vela em si uma grande verdade. O circunponto, na alquimia, ele está relacionado ao Sol, né? É o símbolo do Sol, que é um dos 7 planetas que eu mencionei que estão relacionados às duplas. O Sol. E aí a gente vai falar dos ritos religiosos. Todo mundo já ouviu falar do famoso rito solar, né? O que rito solar? O rito solar é um rito que reconstrói a marcha do Sol. Por quê? Porque temos, desde o Antigo Egito, uma adoração ao Sol, né? O Sol seria a luz do mundo, é aquilo que dá calor, é aquilo que dá vitalidade, é aquilo que fornece vida. A vida na Terra existe graças à influência do Sol, né? Então, o Sol,
na realidade, ele era visto já no Egito, até pelo próprio Akhenaton, como uma divindade, né? E o Sol, no caso, e antes mesmo do Akhenaton, né? O Sol era uma divindade até entre os politeístas, né? Então, o Sol, a gente está vendo um circunponto. Esse circunponto é o símbolo da divindade. Agora vamos fazer um exercício mental, Fratres Sorores olhando para esse símbolo. Se a gente traçar dentro desse círculo uma linha transversal, vertical e outra horizontal, bem no centro, bem no eixo, vai ter um símbolo, como símbolo, ao centro desse círculo, uma rosa cruz, né? Esse é o ponto. O ponto é a rosa, ou seja, se nós analisarmos o símbolo da ordem Rosa Cruz, que é a cruz, né, com a rosa ao centro, numa alegoria, que é assim em cima como embaixo, né, o ponto é a rosa. Então, dentro dessa estrutura de divindade, a gente tem que se ligar com esse ponto, que é a rosa. E a partir de ter já um aspecto ritualístico muito interessante, que é o quaternário para chegar na quintessência. Por quê? Porque eu falei para traçar a cruz no meio desse círculo, a gente vai ter já dentro dela uma grande verdade, que são os pontos cardeais, né? Os pontos cardeais que estão muito bem identificados e relacionados dentro das ritualísticas. Normalmente, num rito solar, eles vão estar... Por quê? Porque de lá que vem a luz, é o sol. É de lá que vem a luz, de lá que vem o conhecimento. Então, normalmente, no leste. Pode passar, Frater. E o rito solar, então, acordado que muitos pelos não está relacionado a masculino, né? Porque a gente comentando até em redes sociais, não, porque o nosso rito é ativo porque ele é solar e a gente não aceita mulheres porque é um rito solar. Isso na realidade, mostra que o solar não tem nada a ver com homem e mulher. Ele tem a ver com uma luz, com uma força que chega a ser incognoscível para nós. E os mais diversos povos do mundo, desde a antiguidade, eles veem o Sol, então, como um símbolo de força e iluminação. Pode passar, Frater André. Essa foto, já vou entrar no simbolismo no cristianismo. Essa foto é da igreja Cristo Rei, que é uma igreja que tem aqui no centro de Bento Gonçalves. Tá? Gárgulas estão como guardiões ali fora, né? Espantando invasores, né? Porque aquilo ali é um santuário sagrado. Toda igreja vai ser isso, vai ser um santuário sagrado. Acima daquela porta da igreja, a gente vai ver lá, não dá para ver muito bem na imagem, né? Eu vou descrever a imagem, nós temos Jesus, ele está segurando um orbe numa das mãos e está segurando um cajado na outra, e abaixo dele tem um homem e uma mulher, certo? Tem um homem e uma mulher. Esse homem e essa mulher são Adão e Eva. Então, esse homem e essa mulher são Adão e Eva. Por quê? Porque a igreja é Cristo Rei, Cristo Redentor. Cristo, ele veio para redimir. Então, a gente vai fazer uma analogia bem simples, né? Cristo é o novo Adão. Maria é a nova Eva. Por quê? Da humanidade. E Eva é um arquétipo da sua alma. Tá? Isso dentro de um conhecimento, de um estudo hermético. Então, Eva seria a alma da humanidade. E o Adão seria o arquétipo da humanidade em si, né, do ser humano. Então, a Imaculada, ou seja, a pura, ela é a nova alma da humanidade. Enquanto que Jesus, sendo o novo Adão, ele é o novo modelo do homem. Ou o ideal do homem, é o ideal iniciático do homem. E isso a gente vai ver muito presente dentro do martinismo, né? Para quem for Rosa Cruz via bem interessante também, tá? Então, dentro do martinismo, a gente vai ver muito essa situação do Cristo. E as igrejas, em todas elas, agora nós vamos falar, pode passar próximo, porque eu tenho uma foto do interior dessa igreja, tá? É a foto interior da igreja Cristo Rei, certo? Lá no fundo, vocês vão ver, lá no leste, nós vamos ver Jesus, né?
dentro daquele circunponto com a cruz no meio, a cabeça dele, aquele circunponto, e ele tem duas formas, não. Ele é o homem-deus, que o Jean-Baptiste Villermoz fala naquele livro que tem na morte, que é o Tratado das Duas Naturezas. Ou seja, o ser humano tem duas naturezas, ele tem a humana e divina. E essa natureza humana e divina está representada dentro dessa igreja. Toda a igreja católica que segue o simbolismo tradicional, ela vai ter a sua orientação pro leste e ela vai ter o formato de uma cruz. Melhor ainda, de uma rosa cruz, certo? Porque a gente vai ter ali um ponto que liga o ocidente ao oriente do templo. E esse ponto é o altar, ou seja, esse altar vai ser a rosa. Ou seja, toda a igreja vai formar uma rosa cruz, certo? Outro detalhe interessantíssimo desse ponto é que, por ser um rito solar, e dentro até os judeus fazem isso, sempre que eles estão falando de Deus ou da divindade, uma chama está acesa, uma vela está acesa. E independente da igreja católica que os irmãos fraternos entrarem, se ela estiver com as portas abertas, é obrigatório que no altar haja uma vela acesa. Sempre que uma igreja católica estiver aberta, com a porta aberta, no altar vai ter uma vela acesa. Sempre. É sempre. Não nossos rituais Rosa Cruz, eu sei que nem todos que estão assistindo aqui são fráteis, eu não vou entrar em detalhes da ritualística por esse motivo, mas a gente também tem uma chama que vai acender as outras, certo? Essa chama sagrada, ela é o sol, ela é a força solar que rege o nosso rito. Então, esse é um ponto bem interessante nesse quesito, tá? Se os frates depois tiverem alguma pergunta, pode ir anotando, que no final eu posso tentar responder de acordo com o meu ponto de vista, né? Então, outro ponto legal, o nome de Deus em hebraico, né, o Deus judaico, é Yod-He-Vo-He. Yod-He-Vo-He, são as que se escreve o nome dele. Ele está relacionado ao quaternário, aos 4 pontos cardeais, às 4 estações do ano e, dentro da Igreja Católica, aos 4 evangelistas, certo? Então, dentro da Igreja Católica, sempre nós vamos ver 4 evangelistas, né? Os 4 autores do novo que estão no Novo. Eles estão relacionados também e dispostos conforme essa situação aí das estações do ano, dos pontos cardeais, é o quaternário, certo? Pode passar, frater. Então, aí está o fogo sagrado, eu já mencionei anteriormente, sempre vai ter uma vela acesa, sempre vai ter uma vela presente, uma luz presente. E todos os povos, não só os cristãos e os judeus, Nildo citou ali nos comentários os celtas, também, eles têm 2 ritos, eles têm um rito solar e um rito lunar. Então, é uma situação. Aliás, lunar também, porque a Lua tem 4 fases, né? E a Lua, na realidade, é um reflexo solar. Então, também está um quaternário presente ali. É bem interessante. Aliás, as 4 fases da Lua ocorrem pelo ciclo solar, né? Ou seja, o Sol ele vai ter 4 movimentos distintos para impactar na Lua. E a Lua também em relação ao Sol, certo? Pode passar, frater. E agora nós vamos falar sobre a letra Shin, né? Existe uma prece muito bonita, né, que diz: misteriosa e divina luz ternária, essência eterna dos mundos seres, símbolo venerado. Essa luz ternária, ela está relacionada ao Shin. Se vocês forem ver a letra Shin, ela vai formar 3 chamas acesas, né? Ou seriam 3 velas, certo? Por isso, em alguns ritos, o altar tem 3 velas, uma do lado da outra. Elas buscam reconstruir essas do Shin. O Shin, na Igreja Católica, e depois vocês vão ver uma imagem que vai ilustrar muito bem isso, ele está relacionado ao Espírito Santo, certo? Uma das forças. E o nome de Jesus, pode passar, frater. O nome de Jesus, ele está relacionado ao Shin. Esse é o Monte Gólgota, é um monte que fica lá em Israel. Esse Monte Gólgota, ele tem esse nome porque Gólgota, traduzindo, uma tradução livre, é caveira. Ou seja, é um crânio, é uma cabeça, certo? Então, por que esse símbolo está muito relacionado ao Cristo, essa letra Shin? Pode passar, Fred.
No Monte Gólgota aconteceu essa cena. Nesse lugar, no Monte Gólgota, no Monte do Crânio, que é um monte em forma de cabeça, aconteceu a crucificação de Jesus e dos dois bons ladrões, certo? Nesse ponto. E agora, vocês vão entender o simbolismo de uma situação que é muito legal dentro do cristianismo, e que pouca gente aprofunda esotericamente, que é a coroa de espinhos de Jesus. Por que Jesus tem uma coroa de espinhos, né? Essa coroa de espinhos, ela está muito relacionada a dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. De Jesus é coroado. E aqui está o simbolismo da coroa de espinho. Pode passar o próximo. Nessa cena do Monte Gólgota, aconteceu aí o simbolismo da coroa de espinhos, certo? A coroa de espinhos é isso, é o Shin e as cruzes encimadas. E esse mesmo Shin com as cruzes encimadas, ele está relacionado às letras coroadas. Existem letras hebraicas que elas são coroadas, elas têm 3 aspectos. Então, esse é um dos aspectos, né? As letras coroadas, certo? Bom, seguindo, né? Eu peço desculpa com o interfone, minha mulher já está indo ver, tá? Peço desculpa aos fráteres e sorores sobre isso. Mas pode passar. Então, a coroa de espinhos é o Shin, né? O nome de Jesus, ele está todo ele na letra Shin. Como é que se escreve Jesus em hebraico? Yeshua, certo? Yod-Vo-Ain. Em hebraico, né? Para quem não conhece o hebraico, ele se lê da direita para a esquerda. Ou seja, o nome dele é Yod-Shin-Vo-Ain, certo? Esses pontos são chamados pontos maforéticos, que eles foram acrescentados depois. Mas na Cabala original ele não existem esses pontos maforéticos. Agora vamos pegar e fazer um exercício. Nós estamos vendo a letra Iod ali e a Shin do lado, né? Agora vamos fazer um exercício. O Iod está dentro do Shin. Observe a letra Shin, ó, tem 3 Iods ali nela, né? Então, Iod, Shin, Vo, Ain, certo? Então o Iod está ali. A letra Vo, que é a terceira letra ali, também está dentro do Shin, lá no meio. Observe no meio do Shin, a chama central. E o Ain também está lá, nas duas chamas aqui da esquerda para a direita, também tem a última letra. Ou seja, nós temos a palavra na letra e a letra na palavra. Por isso que Jesus é o verbo divino, certo? Pode passar na próxima. E aqui nós temos também um Shin. A pomba do Espírito Santo, observe a pomba lá, ela forma um Shin. E ela está relacionada também, através desse Shin, que é o trino, né, a força trina, que desce sobre o quaternário da matéria, que está relacionado também à matéria mesmo, né, aos elementos, 4 elementos, ele desce, e aí nós temos um setenário. A doutrina católica, por exemplo, ele está relacionado a sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade, temor de Deus. Tem um experimento muito bacana da Ordem Rosa Cruz Amorque, que é a escada de Ra. O 7 também está relacionado a isso, né? E num contraponto negativo, a gente poderia relacionar ele, por exemplo, aos 7 pecados capitais, né? Pode passar, Frater. Esse é um símbolo maçônico, né? É o símbolo do grau do Cavaleiro Rosa Cruz, que também tem um pelicano, que também é um Shin, certo? E lá dentro temos uma Rosa Cruz, né? E aí tem ali, em alfabeto maçônico, INRI, né? Que não é só Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, mas também quer dizer ignis natura renovator íntegra. Na natureza, tudo se renova pelo fogo. O fogo que a gente falou até agora, né? A chama sagrada. Ou seja, essa força divina, essa força que ilumina e aquece, ela renova tudo na natureza. Esse é um ponto bem interessante. Pode passar, Frota. E aí, em 1616 e 17, surgiram, né, os manifestos Rosacruzes. E uma das imagens mais conhecidas dos manifestos Rosacruzes é o Colégio Fraternitatis, né, o Colégio do Espírito Santo, também chamado, que é uma figura Rosa Cruz. Se vocês vão ver em cima do templo ali, tem um Shin também, certo? Tem um Shin também com aquele altar alado lá,
ele forma um Shin também. E lá na direita, na esquerda da figura, nós temos dois Shins, né? Um descendo e um subindo, ou seja, a gente está fazendo aquela via, né? Assim em cima como embaixo, ou seja, o que está descendo está subindo. E aí, realmente, a misericórdia divina, ela atinge tudo, ela atinge todos. Desde quem está lá em cima na divindade até quem está lá no mais profundo dos abismos, né? Ela vai atingir. Basta a gente voltar a olhar a luz e a gente vai alcançar ela. É muito bacana. Essa imagem seria outra palestra, então eu não vou me aprofundar muito nela, mas essa imagem, ela vela muitos arcanos. As igrejas, as catedrais, assim como os templos Rosa Cruzes, eles são livros de figuras, ou seja, livros de símbolos. Dentro de um templo Rosa Cruz, em cada elemento, você vai ver um símbolo, e esse símbolo vela um conhecimento, vela um arcano. E esse arcano, ele vai trazer um conhecimento, ou seja, é como nós estarmos lendo um livro. Olhar símbolos é como ler um livro, olhar templos é como ler um livro. Até convido os fráteres, um dia que tiverem de boa, assim, mesmo que não seja católico, porque eu não sou católico praticante, eu sou cristão, né? Eu sou um místico. Então, o que acontece? Quando eu vou eu tô de boa, moro a uma quadra dessa igreja que eu mostrei a foto. Então, quando eu tô de boa, assim, não tenho muito o que fazer, eu entro na igreja e fico lá olhando símbolos, fico falando. É uma coisa muito legal. E o detalhe legal é que a igreja sempre vai estar aberta, né? Então pode passar, assim como Deus também sempre está aberto para nós. Né? Pode passar, Frater. Essa figura eu peguei na internet, eu vou ficar devendo a explicação do título dessa figura, mas o que me chamou a atenção nessa figura foi os nomes divinos. Por quê? Porque Deus, segundo a tradição hebraica, ele se manifesta em 72 atributos, relacionado a uma hora do dia, e essas horas são chamadas de Shem HaMeforach, né? Ou seja, são os 72 nomes de Deus. Inclusive, porque muita gente acaba dizendo, mas isso significa que vocês são politeístas? Não, é uma divindade em 72. Nosso dia tem 24 horas, certo? Se nós formos analisar aquele aspecto trino que a gente falou anteriormente, né, que a gente tem corpo, alma e espírito, que a gente tem o físico, moral e espiritual, a gente vai ter 24 vezes 3, a gente vai ter os 72. Ou seja, o Deus, ele está o tempo todo zelando na nossa vida em um aspecto da nossa existência, do nosso ser. E a gente, assim como ele, a gente é buscar a unidade com ele. Certo? Então, o Shem HaMeforach, na realidade, são os nomes divinos, são os nomes que também são relacionados a anjos, né? A anjos, né? Cabalísticos, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, palestras da Mônica Bonfilho, por exemplo, vamos nos conectar com os anjos cabalísticos. O que é essa conexão com os anjos cabalísticos? Nós estamos nos conectando com um aspecto de divindade que a gente precisa despertar em nós naquele momento. Né? É isso. Então, na realidade, esse Shem HaMeforach, na realidade, ele são 72 nomes de Deus, mas na realidade são aspectos da divindade que a gente pode despertar e conectar, de acordo com a nossa vontade e merecimento. Pode passar, Frater. Esse é um templo Rosa Cruz. Também, como eu falei, assim como um templo é rico em simbolismo, né? E assim como uma sinagoga assim como, enfim, qualquer templo vai ser, até um templo budista, né? A gente vai ter também Rosa Cruz, o simbolismo. Olha lá as velas no centro, né? Ela é tríplice, certo? A gente vai ver ali a Rosa Cruz tríplice também. E existe um espaço que é chamado de Sanctum do templo, né? Que é um espaço que só os oficiais podem cruzar. A gente não vai cruzar o Sanctum. Eu não vou aprofundar o aspecto iniciático, né? Mas vocês vão ver nos pontos cardeais, a gente tem os oficiais. Eu fiz a posição do nome do meu filho no capítulo de Caxias do Sul faz uns 3 anos disso, né? O que acontece? Eu comentava com o Frater, inclusive, sobre isso, que a cerimônia de aposição de nome, quem ainda não assistiu, o dia que puder assistir, assista, porque ela é maravilhosa. Ela realmente narra uma alma vindo do plano divino e se manifestando no plano da matéria.
É muito legal isso, porque essa alma vem, e a leitura da Matre, ela emociona, por quê? Porque a natureza está acolhendo essa criança, né? Então, é muito bacana. Então, é um convite que eu faço, o dia que vocês puderem assistir uma cerimônia de aposição de nome, ela é linda, ela é divina. Pode passar, Frater. Aqui é o outro templo Rosa Cruz, num outro ângulo, né? Num outro ângulo, a gente está vendo aí o altar com as luzes. Outro simbolismo legal que tem dentro dos templos Rosa Cruz é a própria columba, né? Que é a consciência, né? Que é a pureza da alma, né? E pode passar, Frater. Não vou aprofundar muito também para não cometer perjura, né, Frater de Soares? Mas aqui também temos outro templo Rosa Cruz, a simbologia, como eu disse, é a mesma. O espaço que eu falo do Sanctum é aquele espaço ali que tem entre o altar e o mestre, né? O Sanctum realmente é uma situação de força, por isso, em determinados momentos, a gente vai estar ali, vai empenhar nossa palavra para o cósmico, mas não vem ao caso agora. Pode passar, Frater. E esse é o nosso avental Rosa Cruz. Eu vou entrar no detalhe do vermelho, da borda vermelha, porque o vermelho é relacionado a uma cor astral, uma cor da alma, né? O dourado é uma cor espiritual, ou seja, e a gente tem uma rosa no centro dessa cruz, ou seja, a cruz também está relacionada, ou seja, a gente tem os três planos nesse ponto, né? Quando o Frater Soror desencarna, sai a rosa, né? Sai a rosa. Exatamente, Frater Jorge. A loja tem o formato de uma árvore da vida, né? A loja tem, e os oficiais bem interessantes nesse quesito relacionado a esferas, e essas esferas estão relacionadas a valores e atributos. A rosa, ela é a nossa alma encarnada. Quando ela sai, ela se liberta e fica a cruz, né? Fica o que é daqui, né? Pode passar, Frater. Martinismo. Agora nós vamos fazer uma alegoria. Tem um autor que eu gosto muito de Cabala, que eu chamo... O Halevi faz uma alegoria muito bacana, e eu vou trazer essa alegoria pro martinismo, certo? Ou pro simbolismo do símbolo martinista. Vocês vão ver ali o pentáculo, né? Lá em cima tá Yod, Re, Shin, Vo, Re, né? As letras de... Lembra que eu falei, né? Yod, Re, Vo, Re é o nome de Deus, e Shin é a palavra na letra, a letra na palavra, ou seja, é o verbo. Ou seja, a gente está colocando um quinto elemento no nome divino ali, mas isso eu vou falar. Estão relacionadas aos planos. E o êxodo desse simbolismo. Moisés estava no Egito, que é o preto, né, o Egito preto, que também está relacionado ao ego, numa analogia psíquica, e ele cruza o Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida. Ou seja, esse ciclo ele faz ali. O preto, lá no preto, no Egito, cruza o Mar Vermelho e chega até a Terra Prometida. Físico, moral e espiritual. Pode seguir. E aí a gente tem aquela coroação, né? Essa figura foi feita por pseudônimo de Vassariá, né? Essa figura é muito comum em lojinhas esotéricas, alguns usam até em adesivo de carro, eu tenho um adesivo. O que acontece? O Yod, Re, Vo, Re é o nome de Deus, certo? A gente está coroando a obra de Deus, ou seja, a coroação da obra divina é o verbo feito carne que habita em nós. Então a gente tem ali, dentro dessa simbolia, o grande arquiteto do universo, Deus, né? Então, nesse sentido, esse é um símbolo totalmente cristão. E é um símbolo que realmente é muito bonito, e ele traz uma situação muito legal por causa das letras hebraicas, né? Que também velam em si, cada uma dessas letras, um símbolo, um número e também um atributo. Pode passar, Frater André.
ação que eu comentei antes, né, que está relacionada aí às Sefiras, né, o Da'at está ali, né, no deserto que ele cruza para fazer a sua ressurreição, plano divino, e a gente tem aí alguns elementos bem interessantes, né, uma figura muito, muito simbólica, muito forte, né, e aí nós vamos ter aí esse simbolismo, é bem bacana. As esferas ali, você está vendo o nome das esferas dessa árvore, né? Essa é a árvore da vida que está reconstruindo um homem, certo? Então, o que acontece? É a criação do homem, é a criação da divindade. Nós estamos buscando criar um homem perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Esse é o objetivo da árvore da vida. Pode passar, Frater. E aí, nós estamos criando, né? Vai dar para ler a figura, óbvio, né? Mas o interessante realmente são as esferas e a figura do corpo humano que nós estamos realmente criando o templo em nós, né? Nós somos o templo que a glória do grande arquiteto do universo, né? Então, nós estamos criando isso em nós. Pode passar, Frater. Então, o alfabeto hebraico, essa figura é importante para explicar. Como eu expliquei, ela tem 22 letras, né? Do Aleph até o Iod, a gente vai ter o mundo invisível, né? O mundo dos anjos, que recebem influência de Deus. Letra número 11, até a letra Tzad, a gente vai ter diferentes ordens de anjos, né? Que habitam o plano divino. Depois de Tzad até o Tal, que é a última letra, a gente vai ter o mundo elementar, né, que é atribuído ao Espírito Santo. Tanto que o Shin se encontra nesse plano. Pode passar, Frater. A Cabala, ela divide, assim como nós dividimos o nosso corpo, né, como espírito e tudo mais, a Cabala, ela divide, né, em Nefesh, que é o princípio vital, Ruach, que é o sopro, né, e também elementos. Esses dias eu conversava, esses dias não, já faz um bom tempo, eu conversava com um amigo meu que é padre, dentro na igreja Cristo Rei, inclusive. E eu comentei com ele, a igreja ela tem usado figuras, imagens ortodoxas. Qual que é a diferença? A imagem ortodoxa ela tem um nariz maior, a imagem ortodoxa da igreja católica, ela tem um nariz maior. E isso é por causa do Ruach, né? O Ruach Kadosh. O que é o Ruach Kadosh? É o sopro divino que Deus fez em Adão, que animou a alma dele e entrou pelo nariz. E, inclusive, dentro da tradição Rosa Cruz, existe um ensinamento de que quando a criança nasce, a alma entra no corpo através da primeira respiração. É o Ruach, né? Esse o ponto interessante, porque aquele sopro divino, ela entra no nosso corpo, e aí ele anima, é a alma, né? É a sede da vontade. E é através da alma e da sede da vontade que a gente vai se ligar ao Pai. Pode passar. Frata Diego, só um momento, por gentileza. Os fratres poderia desligar a câmera, porque o seu contato conosco está falhando muito. Se pelo menos a metade dos fratres desligarem a câmera, vai se tornar excelente a palestra, tá? Obrigado a todos. Certo. Certo. Prosseguindo, então, tá? Qualquer dúvida que ficou, depois podem me perguntar. O Saint Martin, né, um opúsculo de divulgação do site da MORC mesmo, um homem deseja querer reconstruir o seu templo interior, reintegrar a sua divina condição. O martinismo se apoia nos dois pilares para conseguir isso. Para quem está assistindo a palestra, o martinismo é uma ordem iniciática que está ligada, né, não é uma ordem interna, mas ela está ligada à ordem Rosa a morte. E para entrar dentro da tradicional ordem martinista, você tem que ter o primeiro grau de templo da ordem Rosa Cruz a morte, que dá mais ou menos 1 ano e meio de estudo, né? Então, só para explicar o que é o martinismo que eu estou falando. Pode passar, Frater. Esse outro simbolismo também é um simbolismo muito comum. Tem um livro muito antigo da Ordem Rosa Cruz que eu herdei do meu pai, porque ela não é mais editado,
que é esse Manual Rosa Cruz aqui, Manual Rosa Cruz, tá? O Manual Rosa Cruz, ele traz uma explicação bem bacana sobre a Rosa Cruz hermética. E aí ele tem aquela divisão que eu falei, lá no centro tem uma Rosa Cruz, bem no centro lá da cruz, Rosa Cruz, e essas letras estão formando a rosa, né? Que tem as 3 letras mães do primeiro plano, nós temos as 7 letras do plano e nós temos as 12 letras no terceiro plano. Então, é um símbolo também rico em detalhes, que renderia outra palestra, mas a gente não vai aprofundar muito. Conectar realmente são as letras. O importante nesse sentido são as letras hebraicas. O Aleph Mem e o Shin lá perto da cruz central, só a rosa, né? É um círculo, um ponto, um ponto dentro de um círculo, né? E aí a gente vai criando as camadas de manifestação através das letras e depois a gente chega ao quaternário. Pode passar, Frater. E aí temos também uma figura bem popular entre os martinistas, né, que é uma conexão com os mundos através da vontade, da intenção, né? Pode passar, Frater. E aí a gente tem, né, a ação da luz do mundo, a pessoa contemplando a luz do mundo. Essa luz, então, é o que busca o estudo da Cabala, né? O estudo da Cabala dentro influencia justamente isso, para a busca da luz. Então, quando a gente vê, e eu vejo muito frater, soror, irmão, muito purista, dizendo, não, mas de cabala da saúde e tal. Na realidade, quando uma pessoa realmente volta o seu coração para Deus, um amigo meu que é muito sábio, ele sempre diz que sempre que o ser humano dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em direção à pessoa. Então, a gente sempre vai ter essa luz. Então, a gente não pode se preocupar com forma e essência. A gente tem que se preocupar realmente com a pureza da intenção, com a pureza do coração, para buscar essa conexão. Uma pessoa ela pode alcançar um estado de iluminação sem nunca participar de um processo ritualístico. Assim como uma pessoa que participou de um monte de processo ritualístico pode não conseguir. Porque a gente tem que se despir quando a gente subindo, né, após a sua ressurreição, que ele cruza ali da arte, a gente vê o corpo glorioso de Cristo. O que é o glorioso? Ele está se despindo dos corpos que pesam, ele está se tornando sutil. E aí, a partir do sutil, a gente consegue alcançar. Né? Pode passar, Frater. E agora, falando em plano divino, né, eu vou criar sim, eu vou distribuir depois, sim, Frater Olaíro, pode deixar que eu vou distribuir depois esse material. Esse experimento que eu vou conduzir é um experimento bem simples, tá? Tanto fráteres, sorores, quanto convidados podem fazer tranquilamente, ninguém vai ter nenhum desconforto, pelo contrário, é uma conexão com luz divina. Então, eu vou pedir para o fráter colocar uma música suave, e eu vou pedir para os fráteres, então, sentarem-se confortavelmente nos seus lugares, nos seus assentos, preferencialmente com a coluna ereta, sem as pernas, com os pés firmes no chão, na tradicional posição Rosa Cruz, certo? Respirações, podem respirar tranquilamente, entrando o ar, saindo bem tranquilamente. Preste atenção no ar, entrando e saindo no corpo. Sopro divino, né? Essa divindade. Fechem os olhos, concentre-se, e nesse momento não existe nada do ar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Concentre-se apenas na respiração. Não existe nada além. Ele entra, ele sai. E ele vai nos relaxando. À medida que ele vai entrando, ele vai nos relaxando. Vamos ficando suave, vai ficando tranquilo, sereno.
Vamos nos concentrar, sentir esse calor que o oxigênio nos traz. Respira, inspira, relaxando cada vez mais, relaxando. Agora, peço aos fráteres e sorores, no centro de uma esfera de cor azul claro, brilhante, no mesmo tom do céu, sem nuvens. Vejam essa esfera partindo do seu corpo e se expandindo, tomando todo o seu ser. Essa esfera azul, forte. E ela tem o poder de nos libertar das asperezas, das mágoas do passado. E a gente vai se libertar de todas as mágoas do passado com uma tradicional prece hebraica que eu faço e eu peço que eu se unam a mim em pensamento nela. Eu perdoo todo aquele que me magoou, que me zangou, que me fez mal, tanto ao meu corpo quanto à minha propriedade, à minha honra e a tudo que possuo, tanto contra a sua vontade quanto intencionalmente, sem querer ou premeditadamente, com palavras ou ações. Enfim, eu rogo que nenhum ser humano seja punido por minha causa. Sinta-se todo envolvido pela mulher da luz azulada, intensa, brilhante. Mantenha esse quadro mental. Respirando lenta e profundamente. A cada inalação, a cor azul celeste e brilhante penetra o seu corpo e todo o seu corpo, enchendo de vitalidade, de energia. Sinta-se uno com esse poder maravilhoso. Visualize essas energias emanando do centro do seu ser, repercutindo em você e no ambiente que você está. Essa luz desperta em você todo o progresso, a misericórdia, o triunfo, o sucesso, o prestígio, a proteção divina, a grandeza, o brilho e a prosperidade. Sintamos essa energia. Nesse momento, nos tornamos um. Somos apenas um ponto azul. E a luz de cada um de nós, uníssonos, nós vamos espargindo. Luz interior, intensa. E essas luzes somadas formam a egrégora Rosa Cruz. A egrégora Rosa Cruz é a expressão viva nesse mundo e em todos os planos invisíveis. Saibamos compartilhar essa energia, essa luz, essa vitalidade, amor com aqueles que nos cercam. Nos concentramos um pouco nisso. Nossa luz forma uma unidade. Egrégora Rosa Cruz. Todos os que entram em contato conosco, ou que entraram nos últimos dias, estão compartilhando nesse momento dessa energia, dessa força misteriosa.
recebendo os bons fluxos cósmicos que nos purificam de corpo, mente e espírito, e atraindo sucesso, progresso, prosperidade, grandeza, riqueza, iluminação espiritual, todos esses aspectos em todos os planos de nossa vida. E aos poucos, vagarosamente, nós vamos retornando à consciência objetiva, relaxados, com a sensação de paz, paz profunda. Movimentem os pés, músculos do corpo, movendo os braços, os ombros, o pescoço. Abri-los os olhos com um olhar sereno, harmonioso, de paz. Encerramos nossa harmonização com um espírito de gratidão ao Criador pelas privilégio de ter obtido conhecimento. Paz profunda. Paz profunda. Fráteres e sorores, espero que tenha sido proveitoso. Perguntas, comentários, estou com vocês. Frater Diego, gratidão pela excelente palestra, pelos conhecimentos transmitidos, pelo misticismo colocado nessa palestra. Gratidão profunda em nome de todos aqui presentes, né? Queria também agradecer a presença de todos os dignitários, todos os fratres sorores e amigos da Mortes presentes. E a pedir para iniciarmos as manifestações pelo frater, pelos grandes conselheiros presentes na sala, o frater Márcio Amorim, por favor, poderia começar, e depois o frater Jaime, e na sequência vamos falando todos.